Bom dia, pessoal. Bom, primeiro gostaria de agradecer a presença de todos aí no webinar. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre uma campanha da SIC que a gente possui, que é a More Than a Vision, e eu vou falar um pouquinho sobre as tecnologias de identificação da SIC, tá? Eu dei um pouquinho de tolerância aqui antes de eu começar o evento, mas agora eu vou começar o evento aqui com vocês. Por favor, caso tenha alguma dúvida, se sinta à vontade em perguntar também pelo chat, tá? Bom, dando sequência então aqui, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre as tecnologias de identificação da SIC, né? E aqui já fica até meu convite para vocês visitarem aqui os dois websites da SIC, que vocês podem achar inclusive maiores informações sobre as nossas tecnologias de identificação após esse evento, tá? Um dos sites está em inglês, o outro site está em português. Sinta-se à vontade para visitar. Lá tem bastante documentação do que a gente vai ver hoje aqui, além também de artigos técnicos e white papers, tá? Então, é uma informação muito rica, tá, pessoal? Então, aproveitem dessa informação também para vocês ganharem um pouquinho de conhecimento aí sobre a tecnologia de identificação, tá? Bom, em relação às soluções, aqui o que a SIC tem para prover, né, para esse mundo de identificação, né? O nosso principal slogan é que a gente não tem apenas uma tecnologia, né? A gente consegue te atender nas 3 dimensões, né? Ou seja, desde utilizando um leitor de código de barras a laser, por exemplo, né? Que é um scanner a laser, desde um leitor de código de barras por imagem, até um leitor de radiofrequência com o princípio RFID, por exemplo, né? Então, a gente consegue atender às suas necessidades da sua aplicação utilizando diversas tecnologias, né? Diferentes tecnologias, tá? Bom, em relação às tecnologias, né? Aqui a gente tem, então, as 3 tecnologias que a gente consegue falar, né, para apresentar para vocês, desde a questão de imagem, a parte de barcode e RFID, e fora isso o conceito que a gente tem que é o 4D Pro, né, ou seja, que no único conceito aqui a gente tem a questão de flexibilidade de software, que com o único software você programa um leitor de código de barras, uma câmera por imagem, um leitor RFID, e utilizando também os mesmos acessórios em relação a cabos, né? Ou seja, toda a questão de conectividade, a gente está falando aqui de um mesmo conceito, né? São os mesmos acessórios, tá? Bom, pessoal, sintam-se à vontade também para perguntar através do chat, tá? Caso vocês tenham dúvida, tá? Então, eu vou dando sequência aqui na apresentação. Bom, fora isso, né, quando a gente fala então dessas tecnologias de identificação, né, o que a SIC tem a prover, né? A parte de leitor de código de barras a laser, por exemplo, que permite a identificação de objetos em uma ampla variedade de tamanhos e distâncias, ou seja, a gente consegue ter uma grande profundidade de foco aqui entre objetos. Fora isso, a gente consegue uma grande cobertura aqui de um campo de visão, né, com um único dispositivo. Então, isso facilita bastante quando a gente tem desafios aqui de ler diversas caixas ou diversos objetos em uma esteira larga, por exemplo, né? Tem excelente estabilidade em diversas condições de luz ambiente, né? Ou seja, posso estar trabalhando num armazém totalmente iluminado com luz artificial ou até com incidência solar, que não vou ter problema nenhum, ou até mesmo no escuro, né? Laser aqui a gente não tem interferência de luz ambiente, né? E tudo isso também, né, a gente fala que essas características ajudam no custo baixo de funcionamento, né, graças a essa funcionalidade que a gente tem de foco automático também. Bom, em relação aos leitores, né, a segunda tecnologia que a gente tem para prover para vocês em relação à tecnologia de identificação é a tecnologia de código de barras por imagem, né? Então, que também permite a leitura de códigos em qualquer orientação, 360 graus,
né, com um único dispositivo, né? Então aqui não importando mais qual que é a orientação do código, né? E permite também identificação de códigos mesmo em baixa qualidade, ou seja, códigos mal impressos ou com baixo contraste, mesmo assim a gente consegue executar a leitura com esses leitores, né? Fora isso, a gente também tem uma análise de imagem pós-processamento, que permite o armazenamento dessas imagens para uma avaliação futura, né? Até guardar isso num servidor FTP, ou para um processo de rastreabilidade que é necessário dentro da empresa. Tá? E por último, quando a gente fala aqui da tecnologia de radiofrequência, a gente também tem a questão do RFID, né? Que o RFID também permite a identificação, né, de objetos, de numeração de objetos, de dados de objetos, só que aqui com uma grande diferença, né? Aqui a gente não está simplesmente tratando de um leitor, né? Eu não preciso ter uma linha de visão direta com código de barras, por exemplo, né? Aqui todas essas informações ficam gravadas dentro de uma tag, né? E dentro dessa tag eu posso realizar tanto a leitura de dados quanto a escrita de dados, né? Então com isso a gente ganha muito mais em flexibilidade, né? Muito mais em flexibilidade em termos de distância de leitura, muito mais flexibilidade porque a gente não precisa de uma linha visada com objeto, né? E a gente também consegue alterar a informação, essa codificação que está nessa tag, durante o processo produtivo, né? Então, essa informação que a gente fala que está na tag é uma informação dinâmica, né? Além disso, né, lógico, a gente também, né, consegue ler, por exemplo, e ter um recurso, por exemplo, para proteção de dados, né? A gente consegue colocar senhas e tudo mais para proteger os dados que estão dentro dessa determinada tag, por exemplo, tá? Bom, então, um pouquinho desse conceito, né, para vocês, né, que eu comentei, né, é o mesmo software, todos esses equipamentos que a gente viu, gente, é o mesmo software de parametrização, a interface de usuário é bem próximo uma da outra, só mudando a tecnologia realmente, ou seja, uma vez que você tem uma tecnologia laser e você quer fazer um upgrade para uma tecnologia por imagem ou uma tecnologia RFID, isso é feito de forma muito simples, tá? Bom, além disso, né, o que a SIC tem para oferecer, né? Além dos próprios produtos, né? A gente tem a questão da parte de serviço, da parte de sistemas também, que a gente já oferece, um sistema completo, já de identificação, muito presente aqui em aeroportos, tanto do Brasil e espalhados pelo mundo, e até a questão aqui que a gente fala de SIC App Space, que é uma cultura da SIC que a gente consegue customizar o equipamento conforme a sua necessidade, tá? Isso daqui era mais um resumo, tá, pessoal, do que a gente vai ver hoje, só para eu antenar um pouquinho vocês. Agora, na sequência, eu vou passar um vídeo para vocês, para a gente ver um pouquinho sobre essa questão do More Than a Vision. E na sequência, a gente vai entrar no detalhamento de cada um deles, né? Como que a gente consegue ver cada um deles e entender um pouquinho melhor de cada um deles, tá? Bom, vou passar um vídeo aqui para vocês agora, um pouquinho sobre essa campanha. To provide an effective solution for automatic identification requires more than just one technology. For decades, customers have recognized SICK as a pioneer in image-based code readers, barcode scanners, RFID, and handheld scanners. And because intelligent questions often have more than one answer, the right choice of technology depends on the application. Image-based code readers are particularly versatile in recognizing different code types, such as those found on packaging. Along with 1D barcodes, they also identify 2D codes in formats such as data matrix, QR, maxi code, and plain text types known as OCR codes. Barcode scanners feature exceptional depth of field,
and can be used universally in applications involving varying reading distances, such as storage and conveyor systems. Due to the barcode scanner's wide field of view, even one device can cover a wide range conveyor belt widths. RFID makes it possible to consistently identify objects like car bodies throughout the entire production process, from the body shop to the delivery. Transponders can be written several times. Don't require line of sight. Transponders can be written with information several times. Don't require line of sight at all. Operate reliably to allow high throughput volumes, smooth running processes are essential in electronics manufacturing. And reliable code scanning, highly visible LED illumination, and ergonomic design all enhance productivity. Regardless of which technology you choose today, Zeek's comprehensive expertise ensures you always get the best solution, individually tailored to your application. Options when it comes to choosing technology in the future. Identification solutions offer you steadfast connectivity, common user interfaces, and a common set of accessories. We call this 4D. Challenges it takes to develop intelligence makes the difference. Bom, pessoal, esse vídeo que eu tinha para passar para vocês. Acredito que o vídeo, eu recebi algumas mensagens aqui que o vídeo travou para algumas pessoas, mas depois do evento eu posso compartilhar aqui o link desse vídeo com vocês e vocês podem assistir na íntegra também através do YouTube, tá? Bom, dando sequência então aqui, era mais um vídeo introdutório para vocês verem um pouquinho sobre o que a gente tem de tecnologia de identificação, que a gente já comentou um pouquinho aqui, né? Bom, dando sequência então aqui, pessoal, então a gente vai agora se aprofundar em cada uma dessas tecnologias, né? A gente já teve ali um preview, a gente já viu o vídeo ali como que se comporta cada uma das tecnologias e como pode ser aplicado, né? E agora o objetivo é a gente falar um pouquinho sobre cada uma delas em um pouco mais de detalhes e conhecer as famílias que estão disponíveis de produtos, tá? Bom, a primeira delas que eu gostaria de falar é a parte de leitor de código de barras a laser, né? Que é a nossa linha do CLV que a gente fala aqui dentro da SICK. E como que funciona essa tecnologia, né, pessoal? Essa tecnologia funciona através de um leitor de código de barras a laser. Por que laser? Porque ele tem um diodo a laser aqui dentro. Com isso ele tem também um refletor. E com esse refletor girando em alta velocidade, eu formo como se fosse uma linha. E essa linha, uma vez que ela está sobre o código de barras, eu consigo identificar o que é uma barra fina, o que é uma barra grossa, e assim conseguir identificar qual que é o conteúdo desse código de barras, né? Bom, um dos motivos que a gente fala que um leitor de código de barras a laser é um leitor muito robusto é o fato da gente utilizar, a única iluminação que ele utiliza é um diodo a laser. Então, por esse motivo, a gente fica muito imune a toda a luz do ambiente, né? Por outro lado, com o leitor a laser, a gente só consegue ler códigos parecidos com esse que eu estou mostrando na minha tela, que são as codificações que a gente fala que são codificações 1D, tá? Bom, dentro dessa linha CLV, né, o que a gente tem de produto, né? A gente tem desde do CLV 600, que a gente fala que é o nosso leitor mais básico, com curto campo de visão, mais alta velocidade, até a gente chegar no CLV 690, que é um leitor que a gente fala que é um leitor de alto foco, ou seja, ele consegue identificar um objeto que está passando na frente dele, medir a distância e depois já realizar a leitura
do código de barras 1D, que a gente fala, né? Que são esses códigos feitos aqui de barras finas e barras grossas, compondo um código de barras, né? Então, dentro de toda a linha da SIC, né, a gente tem aqui diversos modelos, né? Desde a parte do CLV 600, CLV 610, 20, 30, 40, 50 e 90. E o que vai acontecendo, né? Por que a gente tem essa escala de produtos, né? Conforme a gente vai subindo aqui, a gente vai aumentando a distância de leitura, a gente vai melhorando o algoritmo de decodificação e até o modo de controle de foco, onde aqui a gente está falando de um leitor mais simples, que tem um foco fixo, até a gente ter leitores aqui, por exemplo, de foco dinâmico, que ele ajusta o foco para ler o código de barras dinamicamente, e até um que realmente tem um sensor de distância que ele bate no objeto, realiza a medição, mede essa distância e realiza a leitura, né? Então esse é um pouquinho do universo aqui que a gente tem quando a gente fala de leitor de código de barras a laser, tá? Que é para a leitura desses códigos de barras 1D. Tá? Bom, gostaria de dar foco aqui em dois leitores dessa linha, tá? Um deles que é o CLV 600, que é um lançamento da SICK, tá? É um leitor muito compacto, é um leitor que permite distâncias de leitura bem próximas do objeto, tá? E tem já uma tecnologia CMOS aqui que a gente fala que é de 2000 pixels, tá? Então isso proporciona um poder de leitura e um poder de reconstrução muito alto, tá? Muito alto. É um leitor compacto, né? É feito para colocar em máquinas onde a gente não tem muito espaço. A gente já tem dois tipos de interface, que é a interface RS232 ou a interface USB. Temos a possibilidade, né, de ter uma leitura frontal, por exemplo, como está mostrando nessa foto, ou uma leitura lateral, que é o exemplo dessa outra figura aqui, que o laser sai pela lateral ao invés de sair frontal, por exemplo, né? Então, isso tem uma certa flexibilidade para a gente ter a instalação, né? Como eu comentei com vocês, né, o software de programação desse leitor é o software SOPAS, que é um software simples, é um software gratuito que pode ser baixado do site da SICK e que permite a configuração desse leitor por completo, tá? Além disso, ele tem também a questão dos LEDs, né? É o LED central único aqui e tem os status que ele pode fornecer para cada um desses LEDs, né? Ele pode piscar verde para falar se teve uma boa leitura, se o dispositivo está pronto ou não, se teve alguma falha, por exemplo, tá? E, né, por se tratar de um leitor a laser, aqui a gente consegue chegar até uma frequência de varredura de 750 Hz, tá? Bom, fora isso, né, fora o leitor CLV 600, que é uma novidade aí no mundo SICK em relação ao leitor de código de barras a laser, eu também coloquei aqui um outro leitor que é um dos nossos campeões aí de resolver as aplicações, que é o leitor CLV da linha CLV 650, tá? Qual que é a grande diferença desse leitor para o leitor da linha 600, né? A principal diferença, pessoal, é a questão do foco automático, como eu comentei com vocês. Esse sensor ele já tem um sensor, como se tivesse um sensor de distância aqui dentro. Então, esse laser é medido qual que é a distância para o objeto, realizado o foco dessa forma automaticamente e garantindo assim a leitura do código de barras, tá? Fora isso, é um leitor bem robusto, carcaça totalmente metálica, grau de proteção IPM7. Aqui a gente consegue chegar, né, a esse grau de proteção graças aos conectores que estão presentes também. Conectores giratórios, que a gente consegue colocar em duas posições, facilitando também a instalação. E fora isso, a gente tem ainda a questão de monitoramento remoto, porque ele já tem um servidor web integrado, ou seja, ele tem um web server aqui dentro, né? Aqui a gente tem também a questão do cartão microSD, tá, pessoal, que é um outro benefício que você pode salvar toda a configuração do leitor de código de barras dentro desse cartão microSD e assim, caso ocorra algum dano com o leitor, alguma colisão no leitor que ele foi danificado, você simplesmente tira o cartão,
coloca no leitor novo e ele é automaticamente configurado, novamente com a configuração do leitor que estava rodando, né? Assim, é uma grande vantagem, porque você não precisa de um computador para parametrizar ele novamente, né? Ou seja, você diminui muito o tempo de troca em uma linha, tá? Bom, aqui eu coloquei algumas principais aplicações, né? Tanto da linha do mais simples, que é o CLV 600, como comentei com vocês, né? Leitura a curta distância em alta velocidade, por exemplo, para identificação de amostras, né? Consigo atender já com um leitor desse, ou até com a linha do CLV 600 para aplicações, por exemplo, de leitura em caixas, né? São alguns exemplos da aplicação do CLV, né? Todos, já ouvi muitos comentários do mercado que a linha laser é uma linha ultrapassada para identificação de código de barras, né? Isso é um falso conceito, eu diria, né, em relação à tecnologia. A tecnologia funciona muito bem, é uma tecnologia muito robusta e é uma tecnologia muito veloz, né? Aqui a gente está falando aqui que a gente consegue ter, para o meu leitor mais simples, aqui uma frequência de varredura de 750 Hz, né? Ou seja, estou fazendo 750 leituras por segundo, né? Já para as linhas maiores que eu comentei com vocês, CLV 650 e CLV 690, a gente está falando de 1200 Hz, tá? Ou seja, são leitores muito rápidos, tá? Então, para aplicações muito velozes, ainda é a tecnologia mais indicada, tá? Bom, fora isso, né, a grande flexibilidade que a gente também tem com esses leitores, né? Eu tenho um leitor compacto para leituras bem próximas e uma janela de leitura curta, até leitores, por exemplo, que eu consigo colocar diretamente numa empilhadeira para fazer identificação em um lado de um pallet, por exemplo, né? Ou até um portal, como se fosse um portal de leitura que eu estou varrendo em busca de um código que está passando em cima de uma esteira, né? Então, aqui a gente tem muita flexibilidade também, gente, em relação a tamanhos de campos de leitura, né? Eu posso ter desde um tamanho pequeno de campo de leitura até um tamanho bem grande aqui de um campo de leitura e eu vou conseguir atender com essa tecnologia laser, tá? Bom, fora isso aqui a gente também tem a questão dos portais de leitura, que são, como eu comentei com vocês, são muito utilizados em sorters e até em aeroportos, né? Então o que a gente tem, por exemplo, alguns itens passando em um sorter, eu tenho uma combinação de leitores de código de barra laser para eu garantir a leitura aqui em 360 graus e eu consigo assim identificar o código que vem em qualquer posição. Assim como eu tenho portais mais completos, que além da leitura de topo, eu tenho leitores também na lateral e alguns leitores inclinados que me possibilitam ler tanto um código que vier na face superior, nas faces laterais ou até na face frontal ou traseira do objeto, tá? Então, a gente consegue também oferecer para o mercado a solução de identificação como se fosse um portal de leitura, né? Ou seja, independente do local onde passar a sua etiqueta, a gente também consegue realizar essa leitura, tá? Bom, com isso a gente termina um pouco aqui a apresentação da parte de leitor de código de barras a laser. Agora a gente vai partir um pouco para a parte de apresentação do leitor de código de barras por imagem, tá? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês aqui de uma linha que a gente possui, que é a linha do Lector, tá? Então, a linha do Lector, de forma muito similar à linha do CLV, aqui a gente vai ter um gráfico que a gente mostra todos os modelos que a gente tem disponíveis. E conforme essa barra vai aumentando, aqui a gente vai aumentando a distância de leitura, a resolução do sensor, o tamanho do campo de visão e a frequência de varredura também, tá? Então aqui a gente tem desde os leitores mais compactos, que é da linha Lector 610, até os leitores mais versáteis e mais poderosos, que é da linha Lector 654. Tá? Quando a gente se trata de leitores de código de barras por imagem, pessoal, aqui a gente tem uma grande diferença, né, do leitor a laser. Aqui já me possibilita a leitura de código de barras 1D,
assim como o leitor CLV, ou o leitor de código de barras a laser, mas agora eu consigo também realizar com as câmeras a leitura dos códigos de barras 2D, muito utilizados na indústria, como os Data Matrix e o QR Code, por exemplo, e também consigo fazer a leitura de caracteres, tá? Também consigo fazer tanto a parte de OCR, que a gente fala que é a leitura dos caracteres e identificação deles, quanto também utilizar a tecnologia que a gente fala que é o CV, que ou seja, eu verificar se um caractere foi bem impresso ou não. Tá? Bom, dessa linha de leitores de código de barras por imagem, eu separei também dois leitores para falar um pouquinho para vocês. Um deles que eu gostaria de dar grande foco aqui é o Lector 610, que também vai ser um lançamento da SICK para o mês de julho, tá? Da SICK Brasil para o mês de julho, tá? Qual que vai ser a grande novidade desse leitor de código de barras, tá? Que a gente está falando de um leitor muito compacto, tá, pessoal? Que a gente está falando de um leitor que é do tamanho de uma caixa de fósforo, tá? E tem muita tecnologia embarcada, tá? Que a gente já está falando de um leitor que ele já tem um sensor time of flight, ou seja, ele já tem como se fosse um sensor de distância integrado, tá? Então isso permite ele medir a distância e já fazer um foco de forma automática, tá? Então isso facilita muito o processo de configuração. Aqui a gente também tem a possibilidade de colocar alguns filtros para proteção contra faíscas de solda, por exemplo, se tiver em algum ambiente automotivo, por exemplo. A questão de iluminação, eu já tenho, se vocês puderem ver aqui na foto, tem alguns LEDs aqui da cor branca e os outros um pouco mais amarelados. E aqui são os meus LEDs de iluminação azul e de iluminação âmbar. Tá? Então aqui a gente combina duas cores de iluminação para a melhor taxa de leitura possível. Tá? Além disso, eu tenho ainda dois LEDs aqui que me indicam se o leitor está centralizado e se o item está no centro do campo de visão do leitor, por exemplo, né? O foco variável, que a gente permite aqui a configuração do foco sem a necessidade de ter um computador. Grau de proteção já industrial, né? A gente tem versões aqui IP54 ou versões IP65, tá? Já tem suporte às principais comunicações aqui industriais, ou seja, Ethernet TCP/IP, Ethernet IP, a questão de EtherCAT, Profinet, Profibus e AWCAN. Tá? Então, todos esses protocolos a gente consegue também suportar com o Lector 610. Tá? Então, é um leitor muito compacto, tá, pessoal? Então, é um leitor muito eficiente em relação também ao poder de leitura dele. Tá? E de muita simples configuração. Tá? Exige muito pouco de conhecimento avançado para você configurar um leitor desse. Tá? É muito simples. Bom, além da linha mais simples, né, a gente tem aqui o Lector 620, que também tem versões aqui, tanto as versões serial, USB, enfim, e para o Lector 620, e aqui a gente também, quando a gente fala do Lector 620, a gente tem algumas versões, né. A gente tem aqui Lector 620 com uma resolução VGA, assim como a gente tem o Lector 620 que a gente sobe a resolução para até 1 megapixel, por exemplo. Tá? E aqui a gente também tem a questão das iluminações, né, que a gente fala que a gente tem iluminação, que a gente tem a opção de ter iluminação vermelho e azul, ou só iluminação vermelha, ou só iluminação azul, ou só iluminação infrared, por exemplo. Então aqui a gente tem uma variedade um pouquinho maior em relação aos modelos. Também a gente suporta os mesmos protocolos de comunicação industriais, né, que são os principais do mercado para a gente comunicar com diversos PLCs em diversas redes. Né. Aqui a gente já tem um diferencial que o grau de proteção já é um pouco mais elevado, e aqui a gente está falando de um grau de proteção ou IP65 ou IP67. Né. E além disso, ele tem um LED de feedback também que pisca verde assim que o código for lido, né? Assim que o código for identificado. Ou seja, esse LED verde é mais um LED de feedback que facilita a operação. Né?
Bom, fora ele, né, um outro leitor que eu coloquei aqui, subindo na nossa escala de famílias, lá é o Lector 630. Aqui o grande diferencial do Lector 630, né, que a gente já está falando de um leitor que a gente consegue chegar até 2 megapixels de resolução. E aqui a grande vantagem em relação aos outros leitores é que aqui a gente tem toda a parte ótica desse leitor, pessoal, de forma flexível, tá? Ou seja, a gente consegue realizar a troca da lente de acordo com a sua necessidade, a gente consegue realizar a troca da iluminação também, tá? Ou seja, você não precisa mais ficar preocupado que o leitor tem um campo de visão fixo e você que tem que se adaptar para o leitor ficar a uma determinada distância para ele ter uma determinada abertura de campo, né, de visão. Aqui a gente consegue ser muito mais flexível e se adaptar à sua aplicação. Ou seja, se você quer trabalhar numa distância curta e ter um campo de visão bem largo, a gente consegue, né? Ou se você quiser trabalhar bem longe e dar um zoom numa peça, a gente também consegue. Tá? Ou seja, aqui é a questão de flexibilidade, tá, pessoal? Aqui é o que a gente fala, né? A gente se adapta à sua aplicação e não que você tem que se adaptar ao nosso leitor, tá? Então, esse é um pouquinho do nosso conceito que a gente quer trazer, né? E também aqui um outro diferencial dessa família que é o Lector 630 é a questão dele já ter o LED de feedback verde e vermelho incorporado, ou seja, se tiver uma boa leitura ele vai piscar verde, se não tiver uma falsa leitura, ou tiver uma não leitura, ele pisca vermelho também, tá? Além também das vantagens lá, como eu comentei com vocês, lá da linha do Salivé, toda a linha do Lector também tem um slot para o cartão microSD, tá, pessoal? Então você consegue também gravar toda a parametrização do leitor, salvar no cartão microSD e depois, caso ocorra alguma falha ou caso você queira instalar um novo leitor numa linha, é só você plugar o cartão microSD, ligar e ele automaticamente vai pegar a configuração, tá? Bom, aqui eu coloquei mais algumas aplicações do que a gente consegue fazer em relação ao Lector, né? Ou seja, uma aplicação onde o operador, por exemplo, está pegando diversas caixas e está apresentando para o leitor para indicar corretamente em qual local ele deve colocar. Essa é uma aplicação típica que a gente consegue fazer com o leitor de código de barras por imagem, tá? Com uma grande facilidade. E aqui também, qual que é, vamos falar, a necessidade de uma aplicação como essa, né? A grande necessidade de uma aplicação como essa é o grande profundidade de foco, né, que o leitor tem que ter. Então, o leitor tem que ser bem poderoso em relação à profundidade de foco para você conseguir realizar a leitura de forma correta, tá? E além disso, uma outra aplicação, por exemplo, que é para a indústria farmacêutica, onde eu quero verificar os códigos das embalagens, por exemplo, em alta velocidade. Uma aplicação típica que a gente consegue fazer com o Lector, né? Assim como, por exemplo, né, uma aplicação que eu desejo ler um código de barra de um blister, ou que eu desejo verificar uma placa eletrônica, seja para realizar a leitura de um código de barras 1D ou 2D, a gente também consegue fazer com esse tipo de equipamento, tá? Ou seja, você pode ver, né, pessoal, a gente trabalha desde leitores com grande campo de visão e grande profundidade de foco que a gente fala, né, que a gente pode variar bastante essa distância de apresentação do objeto para o leitor, até leitores mais compactos com campo de visão menor, né? Ou seja, com o Lector a gente fala que a gente tem um leitor para atender cada aplicação também, né? Aqui eu coloquei um exemplo de uma indústria farmacêutica, né? Onde a gente tem lá desde uma leitura de um blister, a gente consegue utilizar um dos nossos menores leitores, ou até conforme a gente vai evoluindo aqui nas caixas de transporte, ou seja, na embalagem do produto, ou seja, na embalagem de transporte, ou uma caixa, ou até fazer a leitura do pallet, né? A gente também tem toda a linha do Lector para atender todas essas necessidades, desde uma distância mais curta, com um campo de visão menor, até uma área grande com campo de visão maior, que o código pode estar em qualquer orientação, que a gente consegue resolver com essas câmeras, tá?
Bom, com isso a gente termina de falar um pouco aqui sobre a parte de leitor de código de barras por imagem, tá? E a gente entra aqui na nossa última tecnologia de identificação, que é a tecnologia de identificação de radiofrequência, tá? Que é a tecnologia RFID, tá? Bom, para começar, né, como que funciona essa tecnologia RFID, né? É, Muitas vezes as pessoas ficam com um pouco de dúvidas, né? Como que funciona, como que é trocada a informação, né? Então, eu trouxe um slide aqui para a gente entender um pouquinho melhor como que funciona essa tecnologia, né? Bom, primeiramente, a gente tem um objeto, né? Um objeto que a gente quer identificar, né? Esse objeto vai ter lá um portador de dados que a gente fala, né? Ou seja, uma tag ou um transponder, né? O mercado conhece por esses dois nomes, né? E eu vou ter um dispositivo, né? Eu vou ter um dispositivo RFID que faz tanto a leitura quanto a gravação, como é o caso da SIC, né? Então, uma vez que esse dispositivo é acionado, ele começa a emitir sinal, ou seja, ele começa a emitir onda de rádio, né? E uma vez que ele começa a emitir essa onda de rádio, né? Essa onda de rádio passa energia para o portador de dados, ou seja, passa energia para o transponder, né? E uma vez que o transponder está energizado, né, ele envia, né, vamos falar, um request, né, uma requisição de dados, né, ou seja, que eu desejo ler alguma informação, né, e dessa forma o transponder envia de volta a informação para o dispositivo RFID, né. E de forma muito similar, a gente também tem um processo de escrita, né? Onde o dispositivo RFID, ao invés de mandar uma requisição para ler os dados, ele simplesmente vai mandar um comando de escrita, de mudança de dados aqui dentro desse portador, né? Então, dessa forma, né, pessoal, a gente fala que um equipamento RFID é um equipamento muito poderoso, né? Por quê? Porque não necessariamente a tag tem que estar visível para o leitor para o leitor RFID, né? A tag poderia estar aqui do outro lado do objeto, que mesmo assim eu poderia estar lendo, né? Poderia estar capturando dados dessa tag. Assim como eu também poderia estar escrevendo dados nessa tag, ou seja, modificando os dados dela, né? Então aqui a gente fala que a tag tem vida, né? O transponder tem vida dentro do processo, né? Você pode usar isso a seu favor para você fazer a sua rastreabilidade, né? E por exemplo, né? Garantir que todos os itens passaram por uma sequência de produção, né? Que nenhum item pulou alguma sequência de produção, por exemplo, né? Tem que ir da máquina A para a máquina B, C, D e assim por diante. Então, se o item passou pela máquina A e depois o item pulou direto para a máquina C, opa, tem algum erro aí. Então volta e refaz lá o processo de produção do posto B, por exemplo, né? Ou até para controle de ferramentas, né? É um outro exemplo de aplicação que dá também para você utilizar a questão de tag RFID, tá? Para controle de número de peças, por exemplo, né? Bom, quando a gente fala aqui da família de produtos RFID, aqui eu também tenho diversos produtos na minha linha, né? E também quando a gente vê esse gráfico aqui, ele mostra basicamente, né, o aumento aqui da distância de leitura, se tem a possibilidade de ligar antenas externas ou não, e até o último aqui que está no meu topo aqui, que é o RFU 650, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, que ele permite também a detecção de direção, ou seja, eu consigo saber se uma tag está se movimentando da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Então isso é muito útil, pessoal, quando você tem uma única porta, por exemplo, no armazém, e você quer fazer baixas automáticas de um estoque ou entradas automáticas no estoque, utilizando uma única porta. Então você sabe, por exemplo, que toda vez que o item estiver passando da direita para a esquerda, é como se o item estivesse entrando no seu estoque. E toda vez que ele estiver passando da esquerda para a direita, é como se o item estivesse saindo do estoque. Tá? Então, tipos de lógicas ou tipos de automações que agregam muito e que a gente consegue agregar muito poder utilizando a questão de RFID. Né? Bom, já expliquei para vocês
como funciona a questão do RFID, né, em relação à leitura de tags, que a gente falou, como que ele detecta tag, como que ele passa energia, como que ele realiza tanto a leitura quanto a escrita, né. E quando a gente fala de RFID, a gente tem que lembrar também que a gente tem a questão de duas frequências de trabalhos principais, né. Quais são essas duas frequências, né? Uma delas é a frequência que a gente fala de HF, que é High Frequency Technology, HF, e a outra que é a Ultra High Frequency Technology, que é UHF, né? Então são duas frequências aí que é comum aí do nosso mercado, né? Por exemplo, o sinal de TV, a gente está falando aí de uma frequência na faixa UHF, né? Então, quando a gente fala de frequência, né, o que isso muda para a questão do mundo de RFID, né? Bom, muda porque a questão, por exemplo, quando eu trabalho com os leitores HF, aqui eu estou falando de distâncias de trabalho menores, né? Aqui eu estou falando de uma distância de trabalho de no máximo 250 a 300 milímetros. Tá? E quando eu estou falando da tecnologia UHF, aqui eu já estou falando de distâncias de trabalhos maiores, chegando aqui, né, a distâncias de trabalho aí, por exemplo, de 10 metros, tá, de detecção, seja tanto para leitura ou para escrita. Tá? Bom, em relação a essas frequências, daí vai depender de cada uma das aplicações, né? O que a gente deseja identificar, quais são as distâncias de leitura, qual que é a necessidade de aplicação, né? Eu quero precisão, ou eu quero velocidade de leitura, eu quero alcance. Então, tudo isso tem que ser estudado para a gente escolher corretamente aqui cada dispositivo, né? Bom, de forma geral, né? Aqui dentro do mundo SIC, né? Quando a gente fala de RFH, a gente está falando de um leitor da frequência HF, e quando a gente fala de RFU, o U é de UHF. Tá? Então, eu escolhi alguns leitores aqui para a gente focar, para eu mostrar aqui um pouquinho mais para vocês sobre a tecnologia. Né? Bom, o primeiro deles, né, que eu coloquei aqui, foi a questão do RFH. Tá? O RFH, que é o leitor HF, ou seja, que a gente consegue chegar aí até 300, 250, 300 milímetros no máximo de campos de leitura, de distância de leitura, né? E aqui é um leitor também muito compacto, né? Já tem as principais interfaces aqui para o mercado, tendo tanto uma comunicação serial, comunicação CAN, a parte também de comunicação Ethernet, seja uma Ethernet TCP/IP, ou uma Ethernet IP, ou uma Profinet, aqui a gente também consegue suportar sem a necessidade de nenhum gateway extra, tá? Nenhum acessório extra. Também tem essa questão de ser um equipamento que a gente fala que tem a inteligência interna, né? Por quê? Porque aqui a gente já tem antena, interrogador, tudo de forma compacta, né? Num único equipamento. Então aqui você não precisa se preocupar em ter uma antena externa e ter mais um controlador e ter que ligar um cabo entre eles e se preocupar com ruído entre sinal RF ou ou ruídos entre interrogador e antena, né? Então aqui a gente consegue eliminar esse efeito porque o controlador e a antena está junto no único equipamento. Tá? Isso torna a aplicação do RFID muito mais segura, muito mais fácil ao usuário, tá? E muito mais confiável, tá? Que a gente está falando sem problemas de falsa leitura, perda de dados devido a ruídos ou interferências externas. Tá? Bom, como eu já comentei, né? Acho que vocês já devem ter notado, quase todos os nossos dispositivos aqui de identificação também têm o cartão microSD. Então, como eu comentei para vocês na parte do leitor de código de barras a laser ou por imagem, aqui a gente também tem o cartão microSD que também dá suporte à atualização dos parâmetros de forma rápida, né, ou até gravar, por exemplo, logs, caso seja necessário. Tá? Bom, pulando para o próximo aqui, equipamento RFID, aqui eu escolhi o RFU 610, tá? Então, só lembrando, né, o RFU, aqui a gente está falando de um equipamento UHF, tá? Esse daqui é um lançamento da SIC também para o segundo semestre,
tá? Então, é um RFID muito compacto, cabe no bolso de uma calça social, só para vocês terem ideia, pessoal, cabe na palma da mão, tá? Que a gente está falando de um RFID que tem 70 por 70, tá? Que trabalha numa frequência UHF, ou seja, é muito compacto, né, para a frequência que ele trabalha ainda. E aqui a gente também está falando de um equipamento inteligente, ou seja, a gente tem a questão de ter o processador, o interrogador, mais a antena junto num único equipamento, tá? Também tem o suporte ao cartão microSD, interface USB, e aqui a gente consegue trabalhar também numa distância próxima aí de 350 milímetros, tá? Com um equipamento desse. Lembrando que aqui a gente está trabalhando numa frequência UHF, né? Ou seja, tags mais baratas, tags mais flexíveis, então a variedade de tags para o mundo UHF é muito maior, tá? E com isso a gente completa um pouquinho a nossa linha UHF também, né, pessoal? Aqui então, só voltando aqui no gráfico, né? Para a linha UHF, né, a gente tem desde um leitor com distâncias curtas até um leitor que a gente chega com 10 metros, que é o RFIO 630, até a gente ter o RFIO também 650, que a gente consegue, além de ter o poder de detecção de 10 metros, eu consigo também verificar qual que é o sentido, né, que essa tag está se movimentando, conforme eu já dei o exemplo aqui para vocês, né. Então, aqui falando um pouquinho mais dele, né, ele é um leitor também que ele também possui inteligência interna, ou seja, aquele processador, aquela parte de interrogador já está aí dentro, né, já tem as interfaces para o mercado, conforme é comum para a nossa linha, né, que é a parte de serial, Ethernet TCP/IP, Ethernet IP, a parte de Profinet, sem a necessidade de nenhum gateway adicional. Além disso, né, a questão do cartão microSD, as interfaces USB, tem também, conforme toda a nossa linha, né, esse LED que fica aqui no centro do equipamento, que é um LED RGB, que ele pisca para indicar os status para o operador, se o equipamento está funcionando, se está realizando a leitura ou não, né. E a grande diferencial, né, desse equipamento para os outros do mercado, né, aqui eu possuo duas antenas internas, né, e graças a possuir duas antenas internas, é que eu consigo fazer a triangulação de uma tag, né, em relação a essas duas antenas e com isso saber, né, qual que é o ângulo que está essa tag em frente ao leitor. Então eu consigo te informar, por exemplo, se essa tag está a 0 graus, se essa tag está a 120 graus, se ela está a 90 graus posicionada em frente ao leitor. Assim como eu também consigo te falar qual que é a detecção, né, de sentido dessa tag. Se essa tag veio aqui, né, do menos para o mais ou do mais para o menos, por exemplo, né? Então isso é algo que facilita muito a integração. Ao invés de você ter a necessidade de ter duas antenas para fazer uma lógica desse tipo, aqui com um único equipamento você consegue. Bom, e aqui alguns exemplos de aplicação, né? Por exemplo, né? Então, um exemplo de aplicação que eu estou com uma empilhadeira que quero simplesmente fazer a rastreabilidade por onde ela está passando para saber se a carga foi guardada no local correto, por exemplo, eu consigo fazer isso com o operador, ou poderia ser um AGV também, né? E o AGV simplesmente detectar a posição. Isso a gente está falando aqui de curtas distâncias de leitura, então aqui é um equipamento HF, né? Assim como a aplicação de um leitor RFID UHF, que daí aqui eu já estou falando de distâncias de leitura maiores, né? Aqui, por exemplo, na identificação de um veículo, né? Então eu quero identificar um veículo que está passando e saber qual que é o número dele, né, dentro do processo produtivo. Também consigo fazer isso com a questão do leitor RFID. E como eu falei com vocês, né, a tag aqui é dinâmica, né? Conforme o processo for evoluindo, eu consigo ir adicionando informações. Eu consigo ir escrevendo dados dentro dessa tag. Bom, além disso, né, aqui a gente também tem um outro exemplo, né, que eu consigo também, sensor de trigger, e simplesmente identificar uma caixa, por exemplo, que está passando e quero fazer a rastreabilidade dentro dela do processo logístico, assim como uma aplicação de alta velocidade. Estou passando com um trem em alta velocidade e quero fazer a identificação de cada um dos vagões, para saber
quais são os vagões da composição, por exemplo. É um tipo de aplicação que a gente consegue fazer com a parte de leitor RFID. Tá? Bom, outras aplicações aqui, por exemplo, né? Aplicações de curta distância, mas que eu quero utilizar o UHF. Posso fazer para identificação de objetos, se objetos estão sendo colocados dentro de uma determinada gaveta. Ou identificações de AGVs também para rotas, ou identificação até de objetos que o AGV está carregando. Outros exemplos típicos que a gente consegue também utilizar a parte de leitor RFID. Tá? Bom, com isso a gente termina aqui a nossa parte de identificação por RFID, né? Então a gente viu lá as 3 tecnologias que a SIC consegue oferecer em termos de identificação, né? Que é a tecnologia de identificação laser, a tecnologia de identificação por imagem e a tecnologia de identificação por RFID. Né? E além disso, eu gostaria aqui de mostrar para vocês um pouco da família que a gente tem aqui de handheld, né? Ou seja, dos leitores manuais. Né? A gente possui desde das famílias aqui que a gente fala que é de uso geral, que é da linha IDM, né? Desde o mais simples até o mais robusto. E também a gente possui a linha industrial, tá? Que é a linha HW aqui, que a gente também possui à venda. Tá? Então, tudo aqui também vai depender, né? Conforme tem a setinha aqui que mostra a nossa linha. O aumento ali de desempenho vai ser em relação a alguns leitores só lê código de barra 1D, outros lê código de barras 1D e 2D, a questão de robustez do item e a distância de leitura também. Tá? Então, isso daqui é mais um complemento que eu gostaria de mostrar para vocês em relação ao nosso portfólio de identificação. Né? Ou seja, em relação a esses leitores manuais, a gente também possui suporte às comunicações industriais, tá? Ou seja, consigo comunicar um leitor desse, seja em Ethernet TCP/IP, Ethernet IP, Profinet, Serial, CAN. Consigo fazer esse tipo de integração. É fácil de fazer também a integração com os meus equipamentos da SIC. E eu possuo versões para eles, versões com cabo e versões Bluetooth. Então, ou seja, versões com cabo e versões sem fio que a gente pode trabalhar na indústria. Tá? Sendo que as versões sem fio a gente consegue chegar aí até uns 100 metros de distância. Tá? Bom, pessoal, com isso eu termino aqui meu webinar, tá? Mostrando aqui para vocês um pouquinho das soluções de identificação da SIC. Fica aqui o meu convite novamente para vocês visitarem o site da SIC. Tem 2 páginas aqui que tem grande conteúdo aqui que vocês podem entender e se aprofundar um pouco mais no assunto, inclusive com artigos técnicos sobre cada uma das tecnologias. Tá? Tem artigos técnicos também em português, tá, pessoal? Então fiquem à vontade para entrar no site da SIC e baixá-los.